Salve pessoal, como vão vocês? Família do Arsenal, galera que torce para outros times, galera que tá passando aí. Eu sou o Jonatas Berto, eu sou o arsenalista. O que nós vamos falar no vídeo de hoje? Nós vamos falar de um rumor de transferência aí, que é um atleta que, ao que as fontes indicam, está próximo do Arsenal. E a gente vai comentar sobre a tabela do Arsenal no campeonato inglês. Saiu a tabela oficial do Arsenal, tem os confrontos. E a gente vai analisar junto a tabela do Arsenal, que está dividido mês por mês, está bem legal. E a gente vai fazer uma projeção de pontos também, né? Baseado no elenco como ele está, né? Que a gente já discutiu em outro vídeo, é um elenco bem raso, né? Mas vamos ver. Antes de tudo, eu queria agradecer a torcida da Arsenal Brasil de Belo Horizonte. Nós fizemos um encontro, né, nessa final da Europa League contra o Chelsea, aqui em BH. Já esqueci o nome do lugar. A Arsenal Brasil tem vários consulados em vários estados do Brasil. Você pode olhar no seu se tem também, a certeza de ter. Se não tiver, você pode criar também. Você vai ser divulgado tudo mais. E a Arsenal Brasil se reuniu em peso no Brasil, né, nos diversos estados. E aqui em BH não foi diferente. Muita gente. Eu queria mandar um abraço para todo mundo da Arsenal BH. Eu cheguei muito tímido porque era a primeira vez que eu tinha ido, né? Eu não tinha ido nos outros encontros. Quase tinha ido, mas não tinha ido. Esse foi o primeiro que eu fui. Galera muito convidativa. Eles perceberam que eu estava entrando ali, que eu não tinha ido nos encontros passados. Eles me receberam muito bem, receberam muito bem os outros novatos. É uma galera que deu para ver já que eles têm uma irmandade bem legal, né? Que o Arsenal nos une, então não tem nada de vergonha, de timidez, é como se todo mundo já se conhecesse, não é? Eu queria mandar um abraço, também agradecer por essa bolsinha que eu já mostrei aqui antes. Teve um sorteio, não é? Lá no encontro, lá na hora, no intervalo do jogo, onde algumas pessoas ganharam essa bolsinha para você colocar coisas aqui dentro, igual aquelas bolsinhas esportivas, né? Uma bolsa muito bonita. Não tem nada aqui atrás, mas aqui na frente a estampa que tem é muito bonita. Eu fui um dos ganhadores. Um abraço para todo mundo e vamos lá pro vídeo. Então, vamos lá aos rumores de transferência. O rumor de transferência mais forte no Arsenal no momento é do atacante Yannick Ferreira Carrasco, de 25 anos, que atualmente joga no Dalian Yifang, equipe da China, do campeonato chinês. Por que eu trago essa informação para vocês? Porque a fonte que traz a informação que o Yannick Carrasco, estaria próximo do Arsenal é uma fonte confiável. Trata-se do site Gazeta dello Sport, que é um site bem confiável, que tem boas fontes e que geralmente acerta nas contratações. O Yannick Carrasco tem 25 anos, ele já jogou no Mônaco, no Atlético de Madrid e atualmente está no Dalian Yifang. O jogador, alguns dias atrás, entrevistado, né, por uma mídia, não lembro de onde, ele falou inclusive que ele deseja sair da China, que ele tem uma proposta de um time europeu que ele não pode falar qual é, e que ele espera que a equipe dele na China o ajude e contribua para que ele possa retornar à Europa. Não existem valores de negociação ao certo, mas o que tudo indica, o jogador estaria vindo por 25 milhões de euros. Novamente, eu trago essa especulação porque é uma fonte bem confiável, que geralmente não erra. Nas últimas horas dizem que o Bayern de Munique teria virado os canhões para o atleta para tentar a sua contratação, graças à negociação difícil com o Leroy Sané do Manchester City. Mas eu acho sinceramente difícil que, se ele venha para a Europa, ele venha para outro clube que não seja o Arsenal. Então, pessoal, já com a arte aqui, já é uma arte bonitinha que eu peguei, não sei de onde, passa no meu WhatsApp, eu peguei. A qualidade não está melhor, mas enfim, vamos lá. No nosso primeiro mês, a nossa primeira rodada, a gente estreia na Premier League fora de casa contra o Newcastle. A gente depois joga em casa contra o Burnley, um desafio pesado. Depois a gente enfrenta o Liverpool fora de casa. A gente, historicamente, nas últimas temporadas aí, tem sofrido grandes goleadas pro Liverpool. Depois a gente faz o clássico contra as galinhas na nossa casa. Então, depois de agosto, setembro, nós enfrentamos o Watford, na casa do Watford. Depois a gente enfrenta
o Aston Villa no Emirates. Aí a gente sai para enfrentar o Manchester United no Old Trafford. No mês seguinte, nós pegamos o Bournemouth em casa, depois o Sheffield fora, o Sheffield subiu, é interessante lembrar isso. Depois a gente enfrenta o Crystal Palace em casa. Essa talvez que seja o mês com as partidas menos difíceis assim, porque dá para fazer 6 pontos aí, enfrentando o Bournemouth, enfrentando o Crystal Palace. O Sheffield é uma equipe fraca, mas a gente sabe o desempenho do Arsenal fora de casa. Depois, a gente enfrenta o Wolverhampton, parada dura em casa. O Leicester fora, parada dura. Southampton em casa. Southampton nunca se sabe o que esperar, né? Mas parece que vai ser fácil. Depois o Norwich fora. Essas equipes que subiram da Championship, da Série B, igual o Norwich, igual o Sheffield, o Aston Villa, são desafios assim que a gente pode achar até que é mais fácil, mas a gente tem que tomar cuidado. Depois a gente enfrenta o Brighton em casa, o West Ham fora, Manchester City em casa, parada dura, Everton fora, Bournemouth fora e Chelsea em casa. Nesse que vai ser, na minha opinião, o mês mais pesado, porque não só vamos ter mais jogos, como também vamos ter mais jogos difíceis. O West Ham fora, o City em casa, o Everton fora, o Chelsea em casa, o Bournemouth fora. Aí vai ser um mês assim bem complicado pra gente. Já em janeiro, entrando em janeiro, a gente já começa de cara enfrentando o Manchester United, jogo de volta agora na nossa casa, Crystal Palace fora, o Sheffield em casa e o Chelsea fora. E é interessante isso, porque a gente enfrentou o Chelsea no final de dezembro e vai enfrentar o Chelsea no final de janeiro. Por que isso? Porque o calendário da Premier League não é espelhado. Eu posso enfrentar uma equipe na 15ª rodada do primeiro turno, mas no segundo turno eu posso enfrentar essa equipe na primeira rodada do segundo turno. Você vai enfrentar uma equipe no primeiro turno e depois só vai enfrentá-la no segundo turno. Mas não é espelhado, igual no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Porque se você enfrentou uma equipe na 10ª rodada do primeiro turno, você vai enfrentá-la novamente na 10ª rodada do segundo turno. Não é espelhado. E isso também vai ser um mês bem complicado, porque o Crystal Palace fora geralmente é uma equipe difícil. O United, em casa, é um clássico, né? Possivelmente o United vai estar melhor do que a gente. Pelo menos mais dinheiro para contratar eles vão ter. E o Chelsea fora, né? O Chelsea fora não precisa nem falar o que tem acontecido nas últimas temporadas. Depois vamos para fevereiro, com Burnley fora, o Newcastle em casa, o Everton em casa e o Manchester City fora. Passando para março, 3 partidos, o West Ham, Brighton e Southampton. 2 jogos fora contra o Brighton e Southampton, o West Ham em casa. Abril, Norwich em casa, o Wolverhampton Wanderers fora, Leicester em casa e as galinhas lá na casa deles. E para fechar as últimas 3 rodadas da Premier League em maio, o Liverpool em casa, o Aston Villa fora e o Watford em casa. É bem interessante, porque já tinha um tempo que a gente não enfrentava o Liverpool nas rodadas finais do campeonato. Geralmente a gente enfrentava sempre nas rodadas iniciais de primeiro e segundo turno, e o segundo jogo, o jogo do segundo turno, geralmente era na casa do Liverpool no Anfield. Isso daí vai ser bem interessante. O Arsenal, com o elenco que tem hoje em dia, e com a gente já pode projetar de elenco, que não vão chegar todas as contratações. E as contratações que chegarão vão ser mais apostas, porque a gente não tem dinheiro para contratar. A gente vai ter que se apegar muito ao nosso retrospecto em casa. Nessa temporada que se passou, a gente teve um bom retrospecto em casa, a gente ganhou muitos jogos, a gente voltou a ganhar um bom número de clássicos em casa. Por exemplo, a gente ganhou no Emirates do United, das Galinhas, a gente ganhou do Chelsea, a gente perdeu para o Manchester City e a gente perdeu para o Liverpool. Mas ali, até no início de temporada, foi primeira e segunda rodadas, respectivamente, o time não estava encaixado ainda. Senão a gente teria, inclusive, dado mais combatividade. Então, eu vou me apegar muito aos jogos em casa. Fora de casa, eu acho que até pela pouca mudança do elenco, a gente não vai ter essa mudança de atitude toda. Então, a gente vai continuar sofrendo fora de casa. Contra um Sheffield, contra um Norwich, contra um Bournemouth, um Burnley, mas principalmente contra um Tottenham não, Galinhas, contra o Chelsea, contra o United, a gente deve sofrer novamente nos jogos fora de casa, que é muito ruim, porque o Arsenal, na minha opinião,
É o time da Premier League que pior joga fora de casa. Considerado o tamanho do clube, considerado que poderia jogar mesmo. É impressionante. Os atletas simplesmente não têm postura para jogar fora de casa, né? Então, fazer uma projeção rápida. Porque também não tem como projetar certinho, porque a gente já não tem um elenco do Arsenal fechado. É mais o achismo meu, aí você deixa o de vocês. Primeiro de tudo é chegar nos 45 pontos. Se a gente não cair esse ano, tá bom demais. Newcastle fora, Burnley em casa, Liverpool fora, Tottenham em casa. Considerando que é o início de temporada, creio que a gente vence o Burnley e a gente empata com as galinhas. Não é Tottenham, é galinhas, porra. Eu vivo esquecendo isso. Depois do próximo mês, Watford fora, Aston Villa em casa e United fora. Agarrando muito a esse retrospecto do Arsenal fora de casa. Considerando que o Watford e o United, principalmente, são equipes muito competitivas, ou eu acredito que a gente vence o Aston Villa com muita facilidade até, mas esses confrontos fora de casa não. Depois, Bournemouth em casa, Crystal Palace em casa e Sheffield fora. Esse eu acho que vai ser o nosso mês mais favorável, que dá para ganhar os 3 jogos e fazer 9 pontos. Vai descenso, Wolverhampton em casa, Leicester fora, Southampton em casa e Norwich fora. Eu estou à espera de uma vitória bem sofrida contra o Wolverhampton, uma vitória contra o Southampton e um empate contra o Norwich fora. Mas vencer o Leicester fora de casa tem sido um problema para o Arsenal e acredito que não vai deixar de ser. Depois a gente entra nesse mês da morte, na minha opinião. Brighton em casa, West Ham fora, City em casa, Everton fora, Bournemouth fora, Chelsea em casa. Brighton eu creio que a gente vence. West Ham fora é difícil, acho que a gente perde. City em casa, capaz da gente empatar, mas eu vou falar que a gente perde. Everton fora, com certeza uma derrota, complicado. Bournemouth fora, derrota e Chelsea empate. Acho que a gente faz 4 pontos. É interessante, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. 6 vezes 3 são 18 pontos. Pra vocês verem, eu tô à espera que a gente faça 4 pontos de 18 possíveis. Claro, sempre lembrando que é um achismo, não é? A gente não sabe nem como o elenco do Arsenal vai para a temporada ainda, mas é um achismo baseado no que a gente viu na temporada passada, considerando que os outros times vão se reforçar e que o Arsenal não vai se reforçar muito. Janeiro, United em casa, Crystal Palace, Palácio de Cristal fora, Sheffield em casa e Chelsea fora. Contra o United, acredito que dê pra gente empatar. O United vai ser uma equipe mais forte que a gente na próxima temporada, eles vão investir bastante, vão manter o Ole Gunnar Solskjaer, que é um bom treinador, mas eu não vejo essa mudança de atitude toda. Acho que a gente empata com eles no Emirates, empata com o Palace fora, vence o Sheffield em casa e perde pro Chelsea fora. Que é Chelsea, né? Chelsea não. Chelsea é o caralho. No próximo mês, Burnley fora, Newcastle em casa, Everton em casa, Man City fora. Aí eu tô à espera de 6 pontos, 2 vitórias em casa e 2 derrotas fora. Por mais que esse jogo contra o Burnley possa nos surpreender. Entrando em um dos meses finais aí, março, com o West Ham em casa, com Brighton e Hove Albion fora e com o Southampton fora. Então espero de 2 empates fora e uma vitória dentro. O West Ham, quando veio para Emirates, eles são um dos times que mais tremem aqui, não é? Então é isso. Depois, no mês de abril, penúltimo mês, Norwich em casa, Wolverhampton Wanderers fora, Leicester em casa e as galinhas fora. Aí eu estou à espera de 2 vitórias em casa e de um empate contra as galinhas, né? Se for igual nessa temporada que se passou, que a gente só empatou com as galinhas, porque a gente foi assaltado pela arbitragem, né? Ainda mais se for aquele arrombado daquele árbitro, que eu esqueci o nome, que torce pro Tottenham, inclusive. E que a federação botou na temporada passada para apitar Arsenal e Tottenham, e o cara roubou o Arsenal. Todo mundo sabe que aquela buceta daquele cara torce pro Tottenham, fica difícil. Entrando no último mês, Liverpool em casa, Villa fora e Watford em casa. Eu, sinceramente, para você, vou estar à espera de 9 pontos, porque a gente vai enfrentar o Liverpool em casa, a gente tem a nossa força em casa, e o Liverpool desgastado no final de temporada, acho que a gente ganha.
O Villa fora, o Aston Villa nessa altura do campeonato já deve estar rebaixado, até não se sabe. E o Watford em casa, é o Watford em casa, né, galera? Vamos, convenhamos também, né? Convenhamos. Então, fazendo aqui uma rápida somatória. 4 com 3, 7, com 9, 16, 6, 7, 23, 27, 32, 32, 38, 43, 50, 59 pontos que eu estou esperando que o Arsenal faça. É TV ao vivo, não é? Então eu edito aqui ao vivo e vocês veem ao vivo. Então a minha projeção de pontos. Agora, sem a gente saber o elenco que a gente tem, mas analisando que não vai mudar muito, eu estou à espera que o Arsenal faça 59 pontos, baseado nesse calendário que nós teremos. Foda, né? Mas fazer o quê? Os outros times vão passar a gente, né? A não ser que o Raul Sanlerri e o Unai Emery eles façam realmente um puta de um trabalho de observação aí e tragam nomes ótimos por pouco dinheiro, né? Porque não é improvável, o Arsenal é um time que tem um ótimo departamento de scout, mas também tem outros times com ótimos departamentos de scout e que tem mais dinheiro, né? O foda é isso, cara. Quero que você deixe seu comentário. O que você achou da minha projeção? Se você achou que eu sou um completo idiota por estar fazendo uma projeção tão cedo na temporada. O que você acha do nosso calendário? No nosso primeiro mês, por exemplo, de jogos, a gente já vai enfrentar 2 clássicos. Eu quero saber muito a sua opinião. Eu nem sempre interajo aqui porque eu tenho 2 canais. Meu canal primário é o que eu uso para ver vídeos. Mas eu vou interagir com vocês mais, galera. E do mais, eu acho que é isso aí. Sendo bem direto, objetivo, não enchendo a linguiça. Se você gostou, se inscreva, dê um like. Se você é um gunner, ou se você só gosta de futebol europeu, sem necessariamente torcer pro Arsenal, acompanha aí e compartilha para aqueles que você sabe que vão gostar, não é? E juntos nós vamos aí.